E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Estamos de volta aqui na Torre de Vigia, com mais uma palavra. Hoje nós vamos falar dos últimos acontecimentos que têm acontecido lá em Israel, porque o presidente dos Estados Unidos resolveu declarar a cidade de Jerusalém a capital, né? E está havendo um conflito muito grande, porque desde o começo de tudo sempre houve uma briga ali em Israel pelas terras. Desde os tempos passados que Deus, quando fez a promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, e a promessa que Deus veio se cumprir quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida com eles foram guiados por Josué, que vem havendo essa confusão lá entre o povo de Israel. Então hoje, tudo aquilo que aconteceu no passado está estourando hoje, vai acontecer muita coisa ainda, porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos haveria muita coisa acontecendo em Israel, e os nossos olhos teriam que estar postos aonde? Em Israel, porque muita coisa vai acontecer lá. E aquele povo de lá é um povo abençoado, é um povo exclusivo de Deus. Deus se deixou isso escrito na palavra dele. Quem se levantar contra esse povo, quem votar contra esse povo, está trazendo para si maldição. Eu ouvi falar que Dilma votou contra o povo de Israel. Eu ouvi falar que Temer agora também votou contra o povo de Israel. Nós que somos brasileiros, por exemplo, eu falo por mim, eu jamais iria votar contra o povo de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque dali do povo judeu saiu o Messias, que é Jesus. É um povo abençoado. E a palavra de Deus mostra isso. Eu até separei aqui uns versículos que fala aqui, olha, Isaías, profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 14, ele fala assim: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é santo e é Israel. Quer dizer, Deus, ele fala para o povo de Israel, para que o povo de Israel não tema. Por quê? Porque Deus é com eles. Deus sempre foi com eles, não adianta. As pessoas olham para o povo de Israel hoje, pensam que aquelas histórias de Jacó, de Israel, de Davi, é tudo passado. Não. Deus, ele é o mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. Ele diz. Ele é o mesmo hoje, amanhã e será para tudo sempre. Ele é um Deus todo-poderoso. Então ele sempre vai ser com Israel. Não adianta esses povos se levantarem contra o povo de Israel, que vai perder. Desde 1948 que o povo de Israel já enfrentou 5 guerras. E eles venceram. Mesmo sendo um país deve ser o quê? Israel deve ser menor do que São Paulo. Ou do tamanho de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas é um povo guerreiro. É um povo forte. Um povo de Deus. A Bíblia diz, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, fala assim: o Senhor teu Deus te escolheu diante de todos os povos que há sobre a terra. Quer dizer, Deus escolheu aquele povo. E Deus sempre vai dar vitória àquele povo. Não adianta as pessoas querer votar contra o povo de Israel. Não adianta se levantar aquelas nações vizinhas tentando reivindicar as terras, porque o que acontece? Essas terras, essas brigas que estão havendo lá, isso é coisa passada, desde lá do passado. Porque o povo de Israel, quando ele saiu do Egito e entrou na terra prometida, eles foram tirando os habitantes daquela terra. E até hoje aquele pessoal não se conforma. Mas Deus foi quem deu aquela terra àquele povo. Isso que as pessoas não entendem. Quem deu aquela terra para Israel foi Deus. Olha o que Deus fala. Olha o que Deus fala. Em Deuteronômio 7,6. O Senhor teu Deus te escolheu diante de todos os povos que há sobre a terra. Então não adianta, meu amigo. Não adianta querer se levantar contra o povo de Israel. Nós temos que orar pelo povo de Israel.
Temos que orar por Jerusalém, terra santa de Deus. Porque é assim que aquele povo vai ser abençoado e já é um povo abençoado. Porque Deus escolheu eles, ainda que as pessoas não queiram aceitar. Eu não aceito isso, não aceito. Não interessa, meu irmão. Se você aceita ou não aceita, está escrito na palavra. E se está escrito na palavra, não adianta querer se levantar contra o povo de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está tentando ajudar. Só que os outros estão com medo. Por que estão com medo? Com medo de terrorismo. Com medo das pessoas começar a mandar para o país deles os terroristas. Mas o presidente dos Estados Unidos não está com medo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar esse presidente. Porque ele está se aliando com o povo de Deus. Ele não está se aliando com ímpio, com mundano, com pessoas com outros credos. Ele não está fazendo como o nosso amigo Kleber Lucas, que apareceu lá no programa da Fátima Bernardes para falar besteira. Para falar besteira. Em nenhum momento o Kleber Lucas falou lá no programa da Fátima Bernardes de Jesus. Você não vê ele falando de Jesus. Falou um monte de abobrada, tentando fazer um monte de aliança que não tem nada a ver. Mas as alianças que tem que ser feita com o povo de Deus. Porque o povo de Deus é o povo de Deus. E Deus vai dar a vitória a Israel para todos aqueles que se levantarem contra eles. Porque o povo de Israel é o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. Pode se levantar quem quiser contra nós, porque Deus, nós somos as pessoas querendo ou não, nós somos a menina dos olhos de Deus. Porque Deus, ele é conosco em todas as batalhas. Enquanto nós formos com Ele, Ele será conosco. Agora, o dia que nós virarmos as costas para Ele, aí, meu irmão, um abraço. Mas, o Deus de Israel há de dar vitória a esse povo, porque esse povo é um povo de luta e de guerra. Venceu, passou por muitas lutas no Holocausto, lá no tempo de Hitler, na Alemanha, e esse povo é um povo abençoado. Deus vai dar vitória a eles. Fico só triste com a nossa presidente Dilma, e com o nosso amigo Temer, que votou contra o povo de Israel. Para você ver o caráter dessas pessoas, dos nossos governantes. Por isso que o nosso Brasil está aí nessa posição que está. Nunca vai sair de terceiro lugar, de segundo ou terceiro lugar. Nunca! Sabe por causa de quê? Porque os nossos políticos têm pensamento pequenininho. Eles dizem que são estudados, têm cultura, são isso, aquilo, outro. Mas o pensamento é isso aqui, pequenininho. Ainda vota contra o povo de Deus. Forte abraço para você, tudo de bom. Nós vamos voltar no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.